Aqui é a vereadora Glaucia Berenice, de Ribeirão Preto, e é com grande satisfação que nós estamos iniciando o nosso programa Desafios de Sempre. A toda semana eu vou trazer um tema importante, seja sobre serviços públicos, violência doméstica, dependência química, assuntos que são importantes para você, para a família. Onde existe esse tipo de serviço que atende esse tipo de problema? Quem eu devo procurar para me orientar, para receber ajuda? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós tivemos no mês de maio, é o dia da família, mas também dia da adoção. E nós fizemos uma live com um pai adotivo de 2 crianças, o Carlinho Januário. E essa live repercutiu de uma forma maravilhosa. Muitas pessoas quiseram mais informações sobre como adotar uma criança. E nós convidamos para estar conosco, inaugurando esse canal de comunicação, de troca com vocês, o doutor Alexandre Gonzaga Batista dos Santos. Ele, que é juiz da primeira vara civil de Batatais, e também ele é um juiz integrante, colaborador da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São grandes títulos, mas, na verdade, o doutor Alexandre é um lutador, é uma pessoa atuante, ativista, militante na garantia do direito da criança à convivência familiar e comunitária, principalmente na questão da adoção. O doutor Alexandre vai estar conosco falando sobre as experiências, sobre como ele tem incentivado e garantido que toda criança tenha o direito a uma família. Isso eu falo com muita propriedade, porque eu convivi num abrigo durante 15 anos. Fiquei ali naquele espaço onde as crianças eram acolhidas à espera de uma família. Por mais que o Estado, a sociedade civil se organize para dar espaços de acolhimento, nada substitui uma família. Nada substitui pertencer a alguém. Saber que aquele tio, aquela tia vai estar sempre com ele, não aquela angústia de saber, será que ele vai voltar amanhã? Será que eu vou ter essa pessoa do meu lado amanhã e depois de amanhã e daqui um mês, daqui um ano? Então, o direito a uma família é um dos direitos mais fundamentais. Por isso, nós vamos conversar sobre esse assunto hoje e eu convido o doutor Alexandre para já vir fazer parte aqui da nossa conversa. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Glaucia. Muito obrigado pelo convite para este programa que você realiza, de enorme importância, que eu tenho certeza que deve ter uma grande audiência, e trazer ao público uma tentativa de formas mais simples de comunicação de assuntos que representam a proteção às pessoas, ao ser humano, de um modo em geral. É uma grande iniciativa sua. São muitas áreas dos direitos fundamentais das pessoas, área da saúde, da educação, área da segurança, habitação. Você sabe muito bem disso no seu trabalho e outros, né? E fico muito feliz de poder colaborar hoje falando dessa área tão sensível e tão relevante que é a área da infância e da juventude, especificamente também do assunto da adoção. Verdade, doutor. Eu queria fazer uma provocação, colocar para o senhor uma pergunta. Nós temos mais de 20 mil casais no cadastro de adoção. E temos cerca, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 4 mil crianças que estão aptas, que estão habilitadas, já foram destituídas do poder familiar. Então, nós temos 22 mil famílias e 4 mil crianças. Por que essa conta não fecha? Por que as crianças elas não encontram uma família e às vezes completam a maioridade sem ter esse direito fundamental
garantido para ela. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na sua experiência, eu sei, nós já compartilhamos em Jaboticabal da grande rede, articulação de proteção à criança, que o senhor foi o protagonista, que o senhor articulou e garantiu que essa rede fosse modelo para todo o estado de São Paulo. Agora esteve em Ribeirão, não está mais aqui conosco, mas o senhor é sempre uma grande inspiração para aqueles que lutam por uma rede integrada, pela proteção da criança. Eu queria que o senhor nos explicasse essa pergunta que é muito recorrente das pessoas que estão querendo entender a lógica da adoção de crianças em Ribeirão, no estado de São Paulo e no Brasil, na verdade. Certo. Só esclarecendo, realmente eu sou juiz de direito há 20 anos, né? E estive aí praticamente há 14, quase 15 anos trabalhando na área da infância e da juventude. Agora eu estou numa vara civil, mas continuo como juiz colaborador da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que significa exatamente isso que eu estou fazendo. Sou, sim, um grande ativista da área da infância, em poder colaborar, em poder instruir, e tenho certeza que a integralidade, a efetividade dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, principalmente a proteção integral, que é o direito fundamental maior da Constituição, ele exige mesmo participação de todos, articulação de todos, eu não tenho dúvida disso. E também eu me sinto apto a estar falando sobre a área da infância, da juventude e da adoção, porque eu também sou pai adotivo. Eu e minha esposa, nossos 2 filhos, têm a parentalidade pela adoção, né? Então eu tenho um prazer enorme em falar sobre isso. Quanto à sua questão, realmente, os dados do CNJ, que qualquer pessoa pode ter acesso pela internet, eles são muito claros. É uma proporção de 5:1, né? São praticamente 25 mil, mais um pouco, de pretendentes à adoção, para crianças e adolescentes disponíveis para adoção no cadastro, em torno de 5.400. A questão principal que ainda existe é compreender o significado da adoção. Compreender que a adoção é um significado de cuidado com o outro, de afetividade com o ser humano. Falar em adoção é falar em cuidado, é falar em afeto, é compreender que a criança e o adolescente que estão aptos no Cadastro Nacional de Adoção, sob a administração da Justiça da Infância e da Juventude, essas crianças e adolescentes precisam de uma família. Elas necessitam de pai, necessitam de mãe, elas precisam de cuidado. E elas que estão precisando dessa proteção. E para que isso seja alcançado, os pretendentes à adoção precisam entender que a busca pelo seu filho é o filho real, é o filho que existe, que ele pretende, é o filho que existe à sua disposição, e não o seu filho idealizado. Essa é uma questão, um ponto importantíssimo. Aquela pessoa que pretende ser pai, ser mãe, ter a paternidade, a maternidade pelo vínculo da adoção, precisa compreender que o filho idealizado precisa coincidir com o filho real. E o filho real são essas crianças e adolescentes que estão no cadastro. São crianças maiores de 5, 6 anos. São grupos de irmãos. Muitas vezes 3, 4 irmãos que estão em programa de acolhimento institucional, em abrigos, destituídos do poder familiar, prontos para adoção. São crianças com necessidades especiais, crianças com doenças curáveis ou não tratáveis. E você observa isso lá nas estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, no Cadastro Nacional de Adoção, crianças que
que têm os chamados, tecnicamente, são traços negroides, né? São crianças negras, crianças pardas, e a maioria. Sim. E Que é a as população pessoas, brasileira, né? O extrato da é a população brasileira. realidade da população brasileira. Uhum. Esse é o primeiro ponto. As pessoas precisam compreender que a, a maioria ainda dos pretendentes da adoção idealizam o filho. Sim. Se formos falar sobre isso, motivos da idealização, aí nós teríamos que fazer aqui uma live com psicólogos, sociólogos, nós que somos juristas, enfim. Quais os motivos que levam à idealização, né? Por isso que existe o trabalho na vara da infância e da juventude, o trabalho psicológico, social, para identificar essas motivações Certo. e tentar encaminhar as pessoas corretamente para o sentido da adoção. O fato é que as pessoas, os pretendentes, eles criam modelos de filhos ideais que não coincidem com os modelos desses filhos reais que estão à disposição esperando a sua família. Se você pretende você quer ser um pretendente à adoção, cadastrado para adoção, e você, no momento das suas qualificações, das suas opções, tudo isso é uma questão mais técnica que é feito, tudo isso é feito na vara da infância e da juventude. Se você idealiza uma criança até 6 meses, uma criança branca, uma criança de olhos claros, um filho de 1 ano e uma menina, por exemplo, Sim. essa criança, esse filho, não está disponível no Cadastro Nacional de Adoção. Isso. Porque ali você terá essas crianças e adolescentes que precisam, são as reais. É verdade. E vai acontecer que você poderá ter seu filho. Poderá. Mas o tempo que levará será imenso. Sim. E essas crianças que estão no cadastro, quanto mais os pretendentes cruzam as suas características, mais rápido o pretendente vai ter o seu filho e mais chances dessa criança encontrar a sua família. Verdade. Doutor Alexandre, Sim, as pessoas acompanharam um caso que teve grande repercussão de uma blogueira que devolveu o seu filho adotivo porque o menino ele foi diagnosticado com autismo. Isso deu certo. uma grande repercussão porque a pessoa está nas mídias sociais, né? Mas a gente que trabalha na área da infância, a gente infelizmente vê que isso acontece de forma muito corriqueira, né? Essa frustração da família quando depara com uma dificuldade da criança, seja ela comportamental, neurológica, né? E aí pretende devolver, sabendo que filho a gente não devolve, né? Se a gente chegar lá no cartório e falar eu quero devolver o meu filho biológico, eu não tenho condições de fazer isso. Mas infelizmente esse caso deu essa repercussão justamente para que a gente possa refletir e jogar a luz sobre essa situação que muitos vivem. O senhor está falando com tanta propriedade da criança idealizada. Idealizada para quê? Para resolver o meu problema ou idealizada para dar uma família para alguém que não tem uma família? Eu entendo que o princípio mais fundamental que a pessoa humana pode ter é o direito à convivência familiar, né? Você pode dar educação, você pode dar saúde, você pode dar cultura, e a gente vê nos abrigos do Brasil todo, as crianças têm acesso a tudo isso, mas não têm acesso ao direito fundamental, que é ter uma família, saber que ela é amada e pode amar, né? Porque tem essa pessoa de referência, tem uma família, tem vínculos fortes. Então, tudo isso, infelizmente, não é, doutora Alexandra, a gente percebe que essa idealização, a tendência, mais cedo ou mais tarde, é ela cair por terra
e aí a família vive uma frustração e a criança, infelizmente, vive mais uma rejeição, mais um abandono, não é? Veja só, eu confesso que eu não acompanhei o caso e, obviamente, deveria estudar, né, o processo judicial para ver exatamente detalhes que poderia ter acontecido, tá? Isso aqui foi fora do Mas, Brasil. mas eu vou te falar, assim, aproveitando então, vamos falar de uma maneira mais genérica. Uhum. É, se você fizer eu garanto, se você fizer uma pesquisa no Brasil do número de adoções com sucesso e o número dessas devoluções, nós podemos assim chamar, dessas crianças que passaram pelo processo de adoção e que os pretendentes acabam renunciando, porque vamos lembrar que não existe devolução de filho. O que existe é depois que você adotou, depois que você se tornou pai e mãe, que você tem o registro da certidão de nascimento do seu filho, em que você figura como pai e mãe, e que você, vamos dizer, vou usar de maneira inapropriada essa devolução, na verdade você está abandonando seu filho, ok? Aquela criança que veio ao mundo pelo vínculo biológico e foi abandonada, foi entregue, de alguma forma, foi que seus pais renunciaram à paternidade, maternidade, e ela foi abandonada, e ela foi adotada, agora ela será abandonada de novo. Sim. Será um segundo abandono. Sim. Isso é em termos técnicos, em termos jurídicos, ok? Isso. Agora, infelizmente, poucos casos acontecem. E, na minha opinião, é quase impossível evitar esses pouquíssimos casos. Certo. Porque os trabalhos que são realizados pelas equipes da psicologia, da assistência social, da vara da infância e da juventude, a fiscalização obrigatória do Ministério Público, a apreciação do caso pelo juiz da infância e da vara da juventude, os períodos de convivência que são realizados, as investigações todas que são realizadas de personalidades pretendentes. Para você chegar lá na frente, alguém não querer aquele filho, ele enganou. A pessoa enganou todo mundo. Sim. É o limite do trabalho. Mas eu tenho certeza que esses casos representam a minoria, mas são devastadores. Sim. Porque você vai revitimizar essa criança. Sim. Mais uma vez ela sente essa rejeição, esse abandono, né? Mas o trabalho existe forte para que isso não aconteça. Perfeito. Algo muito importante também, para que fortaleça o sucesso do processo de adoção, da questão da adoção da criança e do adolescente, é a existência dos grupos de apoio de adoção. Infelizmente, nós não temos muito essa cultura ainda de fortalecimento, de apoio. O grupo de apoio de adoção, ele que é uma entidade civil, né? Não é do Estado. São pessoas capacitadas que vão estar com as portas abertas a todo tempo para dar esse tipo de orientação que nós estamos dando, esse tipo de conversa que nós estamos fazendo com aprofundamento. Então, a pessoa que quer ser o pretendente para adoção, ele tem mais espaço de discussão e vai refletir mais sobre como conciliar esse filho ideal com o filho real. Perfeito. Mas esses grupos são muito, muito fundamentais. Fundamentais. E por que fundamentais? Porque o Poder Judiciário, ele faz o trabalho dele, mas com tempo de início e finalização. Quando ocorre a sentença judicial da adoção, que é a sentença que declara
que aqueles pretendentes ou aquele pretendente será o pai, a mãe daquela criança, daquele adolescente, e determina o registro, certidão, nova certidão de registro civil, certidão de nascimento, o judiciário não continua um trabalho. Não existe um trabalho pós-adoção pelo É Poder Judiciário. importante colocar, né, doutor Alexandre, que esses grupos de apoio à adoção, eles estão previstos na lei de adoção e ele faz Exato. o pré e o pós, né? Muito no Exatamente. passado ficava muito focado só na vara da infância, no juiz da infância, fazer o processo legal da adoção. E com o avanço, né, na verdade, das políticas públicas, hoje que nós temos? Nós temos o pré, que vai acolher essa família, vai fazer todo o estudo psicológico, social, situar essa família com relação ao que é a adoção, tirar aquela idealização, romantização, trazer a questão real, né, do dia a dia, das dificuldades e também das grandes alegrias, porque a possibilidade da troca, casais que já adotaram, que vão dar essa vivência, essa troca de vivência com os casais postulantes. E depois Exatamente. também as dificuldades do dia a dia, na escola, a questão de saúde, as questões emocionais que essa criança ainda vai demandar sobre a família. E nós temos um trabalho fantástico aqui em Ribeirão Preto, que é o Crescendo em Família. Eu sei que o senhor é um parceiro, já fizemos ações em conjunto, e o Crescendo em Família é uma ONG, né? Então é a sociedade civil trabalhando em parceria com o poder público justamente para isso, para acolher, preparar essas famílias para que essa criança possa receber uma família já, né, mais, vamos dizer, treinada ou habilitada para lidar com esse processo todo, né? Então, como o senhor disse, os programas de adoção, os grupos de apoio à adoção são fundamentais agora para a política pública de adoção nos municípios. Existem grupos de apoio de adoção em todo o estado de São Paulo. Sim. Infelizmente, não são muitos, eles não conseguem se multiplicar. Existem no Brasil e Ribeirão Preto é privilegiado. Conheço o trabalho do Crescendo em Família, apoio e apoio que as pessoas também possam tendo, porque é um programa, o grupo de apoio de adoção, eles são um programa de convivência familiar, antes de mais nada, tá certo? Mas, Glaucio, eu queria aproveitar, só fechando o assunto dessa forma inapropriada de falar devolução. Eu vou ainda usar aqui por questões didáticas, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, não existe devolução na adoção. O que existe é falta de capacitação familiar para enfrentamento dos desafios. Ok? Certo. Por que eu estou dizendo isso? Vou te pedir alguns minutinhos para eu fazer uma explanação. Eu estou fazendo as provocações agora, justamente para isso. Mas eu gosto de fazer essa observação como sensibilização. Aqueles que estiverem assistindo, aqueles que estiverem com uma semente de ter o seu filho pelo vínculo da adoção. Nós precisamos sempre ter em mente que o ser humano ele precisa de afeto. O ser humano é a única espécie na natureza que precisa de afeto para desenvolvimento. Sem afeto, sem afetividade, sem vínculo afetivo, ninguém se desenvolve na plenitude emocional, na plenitude física, biológica, psicológica, psíquica. Ninguém é feliz sem afetividade, sem vínculo de afetividade. Eu gosto muito da frase que diz que todos os filhos devem ser adotados. Todos os filhos. Os filhos biológicos e os filhos da parentalidade pela adoção. Por que isso? Porque para que ocorra a parentalidade entre pais e filhos, é necessário o desenvolvimento do vínculo afetivo. É necessário o desenvolvimento do afeto.
E afeto é muito mais forte, muito mais intenso, muito mais profundo que o amor, nessa minha fala. Sim. Porque a afetividade, o vínculo afetivo é aquele que compreende os limites do outro, as dificuldades do outro, os defeitos do outro, as não idealizações do outro. Quando as pessoas que formam as suas famílias, e hoje são várias famílias, não existe a família, existem as famílias existentes, famílias homoafetivas, famílias heteroafetivas, as famílias que acaba tendo somente o pai e a mãe, enfim, qualquer tipo, qualquer família hoje que não tenha a compreensão do afeto, a compreensão de cuidar do outro, ela não terá o seu desenvolvimento. E cada uma destas famílias tem os seus detalhes, tem as suas especificidades, tem os seus desafios para serem enfrentados. E aqui, no vínculo, na vinculação da parentalidade pela adoção, nós teremos também desafios diferentes dos desafios da parentalidade biológica. Porém, se os filhos biológicos não forem adotados pelos seus pais, e por que adotados? Adotar vem do latim, adoptare, escolher. Quem escolhe a parentalidade, às vezes se esquece que até na Constituição Federal existe que a paternidade tem que ser responsável. No nosso país, você pode ter quantos filhos você quiser. É diferente de outros países que limitam. Desculpa interromper, nós temos 2 minutos. Oi. Tá bom. O fato é que essa parentalidade, quando você traz a compreensão do afeto, você passa a encará-la como uma necessidade de superar os desafios. Então, na adoção, existem desafios diferentes dessa parentalidade quando temos a filiação biológica. Por isso que é importante estudar sobre adoção, participar de grupos de apoio de adoção, compreender quais serão os desafios, as necessidades desse filho adotivo, compreender que o perfil do filho que você busca na adoção tem que ser o perfil dessas crianças e adolescentes que estão à disposição. E lembrando que a adoção tem que ser feita de forma legal. E a forma legal é procurar a vara da infância e da juventude, a equipe técnica do fórum da sua cidade, para que ali possam ter as orientações necessárias para que a sua filiação seja irreversível, para que não tenha nenhum outro problema. Perfeito. Doutor, muito bom. Olha, queria a gente conversar muito, mas o nosso tempo está terminando. Então eu quero deixar uma recomendação, né? Reforçar, na verdade, a recomendação do doutor Alexandre. Você tem que fazer o cadastro na vara da infância e da família. Se na sua cidade existe um grupo de apoio, você deve procurar esse grupo de apoio à adoção. A mãe biológica, o pai biológico, ele gera a criança durante 9 meses, se preparando. E você pode gerar no coração esse filho quando você participa do grupo de adoção. Você está gerando esse filho emocionalmente, mentalmente. Esse grupo de apoio à adoção, de ajuda, ele vai te ajudar a gerar esse filho. Eu vou deixar depois, nós vamos colocar um endereço no Crescendo em Família, para que você possa participar, ligar, pegar informações, pode ajudar também financeiramente, porque é uma ONG que vive de doações. Então, nós queremos muito, eu acho que vamos voltar a esse assunto, e eu gostaria então, já me despedindo, agradecendo a participação de todos, pedir para que o senhor possa, em 1 minuto, fazer o encerramento da sua fala, doutor Alexandre. Já muito grata pela sua participação. Glaucio, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só relembrar
que agora em julho completamos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe a busca da efetividade da proteção integral da criança e do adolescente. São muitos desafios, mas muitas conquistas. E precisamos todos da sociedade, cada um exercer todos os dias o seu papel para que os direitos de proteção da criança e do adolescente se materializem. Em relação à adoção, eu queria fortalecer essa informação. Quem tiver a ideia, a vontade de ter seu filho pelo vínculo da adoção, que procure a Vara da Infância e da Juventude no fórum da sua cidade. Isso é muito importante, que a sua adoção, que o seu filho possa se materializar através da Vara da Infância e da Juventude, de forma legal. Isso é primordial. E para encerrar, vamos todos nos adotar. O amor, ele não é exclusivo de ninguém. O amor é adotivo, pertence a todos. Muito obrigado. Obrigada. Nós encerramos com essa belíssima reflexão do Dr. Alexandre, num tempo de pandemia, tempo em que as pessoas estão tão temerosas e é preciso adotarmos uns aos outros, escolher as pessoas. E não são aqueles que estão próximos, escolher a todos, porque somos todos iguais. Que Deus abençoe, muito obrigada pela sua participação nesse programa Desafios de Sempre. Não, eu fiquei insegura.